E o clube tem esse perfil agora, entendeu? Então eles procuram esse tipo de jogador, jogador que entende esse sistema, que saiba se sacrificar, e ele realmente ele é diferente, sabe? Porque ele dá com a tecla, às vezes obviamente que erra, como todos, né? Mas ele fala, ó, vamos atacar aqui, vamos fazer isso. Quando o Messi pegar a bola, vem um cara por aqui, vem defende aqui, então ele convence o jogador, né? convence você que... Quantos anos ele tá lá, Felipe? Mas eu acho legal. Quantos anos ele tá? 8. Essa que é a diferença, né? Sim, é impossível Essa é a diferença. Primeiro, ele é um grande ídolo do clube. Claro, pô. Ele é um grande ídolo do clube. Pô. O clube tem um respeito por ele muito grande. Claro, pô. Então, ele tem uma zona de conforto para poder fazer esse trabalho. E está há 8 anos fazendo Esse é um cenário que no Brasil é impossível. É impossível você fazer isso. Exatamente. Até porque você vai ver o seguinte, o Felipe falou das características da contratação. É claro que ele envolve. Ele se envolve nas contratações. Claro. Ele se envolve nas contratações. Diretamente. E aí você faz, bom, hoje você não vai atacar. Hoje você vai defender. Se você fala isso em qualquer time do Brasil, fala, pô, professor, ou eu não, eu jogo do meio para frente, pô. Professor, não, comigo não, eu vou pro meio para frente. Mas ele sabe que as características dos jogadores que eles estão contratando, o perfil, a inteligência, a qualidade, vai aceitar, assim como ele falou. Né, Tita? Eu tive que aceitar, né? Hein, Tita? Pô, olhou lá no jornal, pô, Felipe Luiz não atacou. Porque o treinador me pediu para fazer esse trabalho, que era o importante para o time. Era o dia de sair pela direita. E o técnico lá tem uma estabilidade, porque aqui muitas vezes, nós tivemos um episódio semana passada, depois do jogo lá do Cruzeiro, em que o Thiago Neves já fez críticas ao Rogério Ceni. O jogador, no futebol brasileiro, talvez você já esteja percebendo isso, Felipe, ele sabe sempre que a corda vai estourar do lado do técnico. Dificilmente a corda, né, Maurício, vai estourar para o lado dele. Então o Simeone chega e fala, Felipe, você não ataca. Você não vai chegar depois e dizer, mas ele falou para eu não atacar. Mas não vai acontecer nada com o Simeone. Ele falou para você não atacar e você tem que obedecer, porque ele vai continuar lá. Você pode até sair, mas ele vai continuar. Percebe? Sabe o que acontece também? Igual na Europa, sempre tem um esquema de jogo. O Barcelona tem um, o Atlético de Madrid tem outro. E eles vão no mercado contratar. Eu, por exemplo, ganhei o tricampeonato brasileiro no São Paulo. Por quê? Porque primeiro com o presidente, ele segurava a onda. Porque todo ano eles queriam me derrubar. Todo ano. Muricy vai sair. Tem um monte de cara todo ano. Estão por aí. Mais de uma vez por ano. Mas toda hora eles queriam me derrubar. Estão por aí, né? E o que acontece? O que acontece? E por que não me derrubaram? Porque eu já tinha uma maneira de jogar, o São Paulo, definida, né? Que eu ia no mercado sempre antes que todo mundo e contratava. Eu sabia que ia perder 3 ou 4 e já ia no mercado 3 ou 4 que me cabia no meu esquema de jogo. Porque o São Paulo tinha um esquema de jogo. Tinha uma filosofia de trabalho. Hoje não tem mais, a gente não sabe como é que joga. Porque toda hora troca o São Paulo. Vem um técnico, vem outro técnico, vem outro técnico e vai fazendo assim, sabe? As coisas sem convicção. Então o São Paulo ganhou por isso também. Porque primeiro que o presidente acreditava, falou, não, vocês não vão derrubar o cara, não. Porque ele vai dar a volta. Pode tentar. Tentaram pra caramba. 3 anos e meio depois eu que falei, tá bom também, cara. Porque não dá mais. Acontece. Mas tinha um esquema de jogo e a gente ia no mercado, como ele falou no Atlético de Madrid. Tem uma maneira de pensar, eu quero um cara rápido, igual, por exemplo, nós tínhamos uma defesa, a nossa defesa era rápida, porque a gente não jogava com alas, jogava com meias do lado. O Souza e o Jorge Vaz. Então eu precisava de zagueiros rápidos do lado, né? E que também soubessem jogar. Então isso é que é importante, saber, o Brasil tem essa dificuldade. Não tem, o time do Brasil que tem uma filosofia de trabalho é o Corinthians, por exemplo. O Corinthians faz 10 anos que joga defendendo. Não importa o técnico quem vai lá, é defesa, tem que marcar também pela característica dos técnicos que passaram por lá. Por isso, claro, por isso. Mas a torcida comprou essa ideia. Legal. Aqui não e pode. A diretoria também. Por isso. Aqui acontece que chega um técnico, põe uma maneira de jogar. Aí daqui a pouco ele sai, entra outro. Confunde o jogador, pô. Ele sabe, confunde o jogador. Cada um vem com uma maneira diferente de jogar. Então nós estamos falando de 8 anos de trabalho. Olha o Cruzeiro que bagunça. Para. Não. Já fez? Já fez? Marmelada, puxou. Não, para com isso. O que é isso? Aí o Galvão, o que é isso? Aí não existe. Ele tava mexendo. Tem que ensinar agora, né, Galvão? Não é mérito, me ensinaram, sinceramente. Vem cá, pessoal. E é engraçado que ele estava ouvindo, falando. Ele estava ouvindo. Não, tá montado não, peraí. Tá faltando um aqui, não? Não, tá montado, é que eu vi lá na televisão. Não, tá certinho, cara. Olha lá, ó. Ô, Galvão. Não, desculpa. Presta atenção lá. Led, presta atenção lá. Olha lá ali. Tá ouvindo? Agora já podemos falar de futebol, já. Já foi. Já podemos. Olha aqui, ó. Ô, Felipe, você passa isso pro algum companheiro seu, não? Não.
Você não ensinou pra alguém? Competição, mas agora já é tudo Você não joguinho. ensinou pra alguém isso aí, não? Não. Isso é importante. Os melhores momentos. Não, bem não. Os melhores momentos. Melhores momentos do Cubo Mágico. Maurício, tem uma coisa que você falou que aqui no Brasil eu acho que é... Nunca na história do Bem Amigos aconteceu uma coisa dessa. Nós estamos com quantos anos já? 17 anos já? 17 anos. Indo para 17 anos. Graças a Deus, líder de audiência nesses 17 anos. Em todos esses 17. Nunca aconteceu isso, Muricy. Cara, é fera mesmo, cara. Embaralhe de novo, desafio de novo. Ele manda ele fazer de novo. Isso é pior do que você cair da cadeira. Não, faz muito não. Mas sabe o que acontece, ó? Nós estamos com gente aqui do lado que, certo? Me protegendo, tudo. Eu tinha aqui um Que cara... não tem Caio, não. O Caio, você caiu, ele continuou falando no Ele telefone. nem olhou, ele só deu uma olhada assim e falou... Ele pô, olhou e depois nem... tô ligado. Deve ter Não, gente mas no tudo bem. celular. Ó, caiu o Muricy. Caiu o Filipão, daqui a pouco caiu o Muricy dessa. também, pô. Voltando a esse negócio disso que o Muricy estava falando, o Flamengo tem um DNA, sim. Tem. O Flamengo tem, o Tita foi campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo com o Flamengo. O Flamengo tem um DNA. O tempo passa, mas o Flamengo é a torcida exige que seja um time ofensivo. Como é o Santos, por exemplo. Você foi técnico recentemente lá. É obrigado a atacar. Tá certo, Tita? Sim, o Flamengo é o time que tem que propor o jogo. Ele tem que O propor Flamengo não joga esperando o adversário para ver o que vai acontecer. O Flamengo é um time que propõe, não tem jeito. É a característica. Eu faria duas coisas. Primeiro, você tem a exata noção do que significa a sua posição que você joga no Flamengo? Sim, Tem. pressão. Porque o Flamengo tem uma tradição de laterais esquerdos. Eu vou voltar do Paulo Henrique para cá, vai. Para não ir para trás. Porque... Vai no Jordão. Então vamos lá para o Jordão. Então vamos Jordão. Paulo Henrique. Rodrigues Neto. Turíbio. Maestro Léo Júnior. Léo. Leonardo. Atirson. E vai por aqui. Adalberto. Adalberto, que está até na Espanha. É uma tradição de jogadores de seleção brasileira. Um atrás do outro, todos eles de seleção brasileira. Você já tinha pensado nisso em algum momento? Sim, é uma pressão boa, né? Tá. Mas uma pressão boa, não é? Boa. Até, gostaria de dar um abraço no Júnior, né? O Júnior, o Júnior tinha uma... Segunda-feira passada estava aqui. Amanhã nós vamos estar juntos com a seleção brasileira. Ele tinha um médico marcado hoje que não podia, não tinha como mudar. E aí acabou não vindo. Mas ele elogia muito o seu futebol. Ele está sempre elogiando o seu futebol. Aí eu te perguntaria, Jorge Jesus, a cabeça dele também é essa? Desse time que propõe o jogo, como disse o Tita? Porque essa fase recente do Flamengo é impressionante. Até no dia que perdeu a última vez, tomou 3 gols. Então não teve nenhum jogo que não teve 3 gols. Porque depois ganhou de 3-0, ganhou de 4-1, ganhou de 3-0, ganhou de 3-0 de novo. São 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Volume. Não, e 4 jogos com 3 gols e uma vitória com Só o Vasco levou 4. Como é o Gajo como técnico? É um espetáculo. É mesmo? Todo dia é uma coisa nova. O cara aprende muito. Eu posso escrever um livro, né? Já dele, do Simeone, do Mourinho, do Tite, todos, né? Dunga, todos que eu passei, eu já poderia escrever um livro, né? Mas, não, ele, taticamente, ele tem as ideias muito claras, explica muito bem. A gente aprende, ele não só ele sabe ensinar, o que ele sabe passar essa informação pra gente, e ele tem esse futebol, esse DNA do Flamengo que realmente tem, a gente sente no estádio. Eu nunca tinha ido no Maracanã com a camiseta do Flamengo, e você sente a torcida querendo mais, querendo gol. Você faz 3, eles querem o 4, eles não param. Então você sente que eles querem que a gente recupere a bola, que a gente tenha a posse de bola, que a gente vá para cima. Então esse DNA é exatamente isso, né? Mas é uma mudança para você, né? Ele é mais Guardiola que Simeone, né? Mas o meu perfil de jogo é mais esse, né? Pô, eu também me... Te agrada mais, sente mais à vontade. Claro, com o Atlético a gente jogava em função do adversário, né? Mas com o Tite, por exemplo, também propor jogo, sair jogando com a defesa e tal. Então, e não tive dificuldade até mesmo porque é muito parecido com o que o Tite faz. Agora, né? Felipe, umas diferenças, mas... Você não teve dificuldade que você jogava na Europa. Agora, os mais jovens, você acha que também pegaram rápido? Porque para os mais jovens é uma grande novidade. Por exemplo, ele dá treino no dia do jogo. Vocês estão lá no Ninho,
Ele vai dar treino, normalmente ele dá treino no dia do Se o jogo é à noite... Mas na Europa, Essas coisas- Não tinha pensado nisso. Essas Mas coisas só foram o futebol assimiladas. que não fazia isso, cara. O basquete a vida inteira fez isso. O cara treina de manhã para jogar de noite. Não, mas o na voleibol, Europa- o cara treina de manhã para jogar de noite. no Brasil, Mas só o Europa- futebol. O tênis também, né? Eles vão treinar O de manhã tênis? pra Ué? jogar. Sim. Mas isso virou Mas um na hábito. Europa, quando você joga de Não um noite, hábito, mas você treina de manhã. maioria. Por exemplo, o Geralmente- Liverpool faz também treino. Eu Isso. sei que o Klopp faz. Na treino, Alemanha é bola costume parada. você fazer isso. Agora, você joga de esperava noite. uma resposta tão rápida, porque nesse momento, o desempenho do Flamengo não é nenhum Mas exagero. vamos deixar ele responder pois a não. pergunta do Lédio. Lédio, porque ele vem da Europa, ele é um jogador super experiente, com essa lista de títulos, o histórico dele, e outros jogadores lá são muito experientes. Então a pergunta do Lédio eu acho que cabe bem aí. A garotada, como é que tá pegando esse trabalho do Jesus? Não, pois é, não é fácil, né? Entender tudo que ele... Porque é muita informação. Eu acho que quando você, muitas vezes, tem muita informação, até fica mais tenso, assim, pra fazer tudo. Pô, será que eu tô mais na frente, mais atrás? E ele treina muito, entendeu? Então, por mais que no começo você tenha dificuldades, você acaba entendendo, o time acaba te levando junto, porque todo mundo tá fazendo e tu tá vendo que se eu não sair, eu tô dando condição de impedimento. Então, sai junto. Então, todo mundo joga muito compacto, de uma forma muito exata. Então, agora, por exemplo, agora que perdemos, acho que o Arrascaeta e o Bruno Henrique foram para a seleção, e entrou o Renier, e eles não sentem muita diferença, porque o time já... O sistema está montado, e a gente treina assim, então fica mais fácil. Mas, por outro lado, né, falar também, defender um pouco a posição que você está falando dos laterais, esquerdos e tudo mais, a função do lateral no futebol, talvez muita gente não valoriza muito, mas é super importante o lateral, para dar estabilidade, para dar saída de jogo, para fazer a surpresa. Então, cada vez mais o lateral está recuperando esse protagonismo que tinha perdido nos anos. Bota aí um zagueiro de lateral que não tem problema. E ultimamente, cada vez mais os clubes estão procurando laterais, porque é uma posição muito importante. Agora, Felipe... de números aqui, perdão, Tita. Não, pois não. O Gilmar Ferreira fez o contato, agora está nos assistindo. E lembrando que eu estava falando de números, com o Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez 9 jogos. 9. Teve uma derrota e um empate. Por consequência, são 7 vitórias. Nas 7 vitórias, nunca fez menos de 3 gols. São números que marcam, Maurício. Impressionante, né? São números impressionantes. Impressiona. Agora, sabe uma coisa? Por isso que Abraço, Gilmar. Como é gostoso falar de futebol com gente que entende, né? Você tá vendo com uma coisa aqui... Porque a gente chega lá no camarim, lá a gente não fala outra coisa senão futebol, né? A gente só sabe falar de futebol, né? E aí... Depois a gente vai jantar e continua falando de futebol também. Mas só de futebol. E ele falou uma coisa que é muito importante, que é o que o Flamengo tem agora, que eu tive no Fluminense, por exemplo, que eu também tive no São Paulo também. Que o time do Flamengo tem 3 jogadores que fazem gols. Isso faz uma diferença gigante, né? Porque quando um não está bem, os outros 2 vão lá e faz gols. Então, e fazer gols igual o Flamengo está fazendo, 3, 4. Essa é uma diferença gigante. Por isso que é legal analisar, né? Com pessoas que sabem futebol, né? Pega o time dele, tinha uns 3 caras mais ou menos que sabiam fazer gol. Essa é uma boa informação para o Felipe, inclusive. Né? Ou seja, o Flamengo tem 6 títulos de Campeonato Brasileiro, né? E em 1980, por exemplo, tinham 3 artilheiros, Zico, eu e o Nunes. Em 82 tinha Zico, eu e o Nunes outra vez, né? Em 83, Zico, Baltazar e Adílio. Em 87, Bebeto, Zico e Renato Gaúcho. Em 92, Júnior, Gaúcho e Nélio. Só gente fraca. Em 2009, Adriano, Pet e Emerson, né? E se nós trouxermos para agora, né, a situação de ter o Gabriel, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, se eles conseguirem manter esse ritmo de jogos e gols, certamente o Flamengo vai ganhar. A tendência é o Flamengo ganhar o ser Campeonato campeão Brasileiro. É verdade. Eles fizeram 30 gols no Brasileiro. Felipe, o Flamengo marcou 41 e fizeram 30. Que vem de um futebol tão competitivo, tão difícil como na Europa, e com o Flamengo fazendo tantos gols assim, você não está achando os adversários muito fracos, não? Não. Eu acho que o jogador brasileiro tem muita qualidade, está adaptado aos tipos de gramas diferentes, viagens, está adaptado a esse tipo de situação que na Europa a gente não está. Né? A única coisa assim que eu noto, que a gente estava conversando antes ali, que entra maca demais no campo,
Você acha que o jogo fica muito quebrado? Parado, né? mas isso é culpa do jogador, né? Por que o juiz vai falar, né? O cara tá ali, aí o cara sai de marca, sai e levanta da marca e entra de novo no campo. Isso na Europa a gente não vê, né? Isso até a própria torcida costuma vaiar isso, entendeu? Mas, por outro lado... jogo, né? Eu acho que, não sei, talvez eu esteja enganado aqui, mas eu acho que a bola fica menos tempo rodando do que, sabe, lá na Europa do que aqui. E isso muito mais por culpa dos próprios jogadores. Jogadores. Então, essa talvez seja a maior dificuldade que se encontra nessa volta ao futebol brasileiro. Muito, né, Bota? A maior diferença que eu noto é o tipo da grama, né? Esse é o primeiro, porque a grama, por exemplo, que eu já vi que tem no estádio do Corinthians, que a gente jogou na Copa América, e no Beira-Rio também, essa é a grama da Europa, né? E a bola vai rápido, você pode ver nos jogos do Corinthians são mais intensos, o jogo fica mais rápido, não tem como, não para muito, porque a grama realmente ela vai. Então, por outro lado, a gente foi jogar em Brasília agora, e o campo estava ruim, 2 semanas atrás estava bom, então parece que ainda, não sei quem, né, mas não dão um valor suficiente ao gramado, entendeu? Que faz a diferença. Não sei se é pelo clima, por um monte de motivos, mas a partir do momento que a gente entender que o gramado é muito importante para o jogo, para o jogo ficar mais rápido. A qualidade do espetáculo. Para ficar mais atrativo para o torcedor, para ele ver o jogo na televisão, né? Para que tenha a bola rolando, que pare essas coisas aí, então fica... Por exemplo, Galvão, esse gol que o... Me permite só uma coisa, eu vou entregar ali pro... Ele não tá aguentando, o Galvão também. Vai olhando aí, vai fazendo alguma coisa aí. Vai se acostumando. Vou te fazer aqui... Ele fez aqui em 5 minutos? Isso? O gol que o menino fez, o gol Puskás, né? Ele não faria esse gol aqui no Brasil com a grama seca, por exemplo. Porque ele ficava preso ali? Não, porque na hora que ele fez, que ele cavou, ele não conseguiria cavar essa bola aqui, entendeu? Com a grama seca. Lá com a grama molhada, ele dá um toquinho e ele consegue... O Galvão foi perguntar só da seleção brasileira. Se quiser, professor. A seleção brasileira, é curiosidade, a seleção brasileira. Porque eu queria saber como é que ele está se sentindo aqui, a seleção brasileira lá em Los Angeles. Isso sim. Se eu tivesse no lugar dele, eu estava cheio de urticária, cheio de coceira. Sabe o que acontece? A gente está sempre conversando, porque faz muito tempo que a gente não ganha dos europeus, a verdade é essa, né? E os jogos que a gente